Jesus, nós te pedimos. Você habita no corpo de Wallace. A doença nós ordenamos, mas a você nós te pedimos. Espírito Santo, em nome de Jesus, tua palavra nos ensina que é você quem cura. É você a força poderosa de restauração. Você veio sobre Jesus e Ele curou, expulsou e ensinou. É você que nos capacita. E você mora nele. Nós te pedimos em nome de Jesus, Espírito Santo. Restaura a tua casa agora. Organiza o corpo dele. É você quem vivifica os nossos corpos mortais. E pela aliança que Ele tem com você, pela aliança que Ele tem com Deus através do sangue de Jesus, você que mora nele, restaura o corpo dele agora. E neutralize tudo de mal. Restauração completa. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pai, obrigado em nome de Jesus por esse ajuntamento de santos. Obrigado porque você habita no meio dos louvores. E obrigado por tua palavra, que é viva, santa e eficaz. Obrigado pelo teu Espírito que mora dentro de nós, mas também vem sobre nós. E obrigado por teu Espírito nos ensinando tudo que Ele tem para nos ensinar hoje à noite. Em nome de Jesus, obrigado por esse momento de comunhão. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado. Obrigado. Tem que parar, né? Quinta-feira não tem tempo. Aleluia. Que é, Tiago? Cara, já quer que eu comece com piada sem dessa. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, amém? O tempo todo e em todo o tempo. Então, hoje à noite nós vamos dar continuidade ao assunto que a gente viu na Santa Ceia passada, né, no domingo pela manhã. A gente começou a ver algumas coisas a respeito da expressão um em Cristo, né? Seja um em Cristo, a expressão um em Cristo. Ok? Ok? Então, né, só para a gente continuar de onde a gente parou, se você não estava aqui no domingo pela manhã que a gente ministrou sobre esse assunto, você pode acessar a nossa página no YouTube, o vídeo já está lá, ok? Então, um em Cristo. Só que hoje a gente vai dar continuidade, né? E o tema da continuidade, o tema de hoje à noite é lidando com as diferenças. Glória a Deus. Sua empolgação é massa, mas tudo bem. Se aperreia não. Só para a gente dar continuidade, né? Coloca na tela, por gentileza, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. E a gente vai rever aquele slide, né, que a gente viu da outra vez. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Mas não, desculpa, eu me enganei. É Atos capítulo 13, versículo 1, e esse é depois. Atos capítulo 13, versículo 1. Eu chamo isso aqui, né, particularmente falando, da escalação dos loucos, né? A gente viu o que significa a palavra louco. Marco Aurélio, o que é isso, cara? Louco significa aquilo que não pode ser compreendido, né? Aquilo que não pode ser compreendido, aquilo que não tem como a gente racionalizar. E essa escalação aqui, se você ver a ministração anterior, você vai entender o porquê disso aqui. Atos capítulo 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo, que depois foi o apóstolo Paulo. Então a gente viu na realidade, né, por que o apóstolo Paulo foi colocado em Antioquia e não em Jerusalém. Porque na realidade Deus, de uma forma tão extraordinariamente
soberana, Deus sabia que o apóstolo Paulo precisava ser treinado. Paulo ele já era especialista na parte do judaísmo, né? Paulo ele foi judeu de judeus, circuncidado ao 8º dia, aquela resenha todinha que você já sabe, a gente já viu isso aqui. Paulo ele era completamente preparado e perfeitamente treinado para lidar com o povo judeu. Para o apóstolo Paulo ficar em Jerusalém, que era o sonho dele, né? Ele, como todo judeu, ele queria voltar para Jerusalém e estabelecer ali, conhecer os apóstolos que ele tentou matar. Só que ele nasceu de novo. E agora ele queria cultuar perto dos caras. Porque os caras ele perseguia e agora ele era fã dos caras. Então ele foi para Jerusalém, passou um tempo lá. Só que Deus, através da sua infinita sabedoria, através do seu infinito... Deus ele não tem como perder o controle. Está dando para você entender? Deus, ele, além de saber de tudo, ele sabe de uma forma antecipada e ele começa a organizar umas coisas e às vezes parece que está tudo uma bagunça, mas na realidade ele está só reorganizando as coisas e fazendo com que você, através das situações que você passa, você vá criando estrutura para aquilo que ele tem chamado você. Está dando para você entender? Não é que Deus coloca pressão, não é que Deus coloca problemas sobre a sua vida. Não. Mas Ele te dá graça, sabedoria, força, coragem. Ele lhe dá fortaleza para que você, no meio dos problemas, vá criando oportunidades e vá criando ferramentas para você crescer na fé, para você crescer no treinamento. Para quê? Para a obra que Ele tem chamado você. E foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Se o apóstolo Paulo tivesse ficado em Jerusalém, seria muito confortável para ele, porque ele já era expert. Ele já era completamente topado no assunto judaísmo. Só que a Bíblia nos ensina que Deus, através da sua infinita sabedoria, quando falou para Ananias, Ananias, vai lá na rua direita, eu tenho com ele algo especial. Eu vou mostrar para ele o quanto importa ser feito no meu nome. Eu vou fazer algo extraordinário na vida dele, para que ele possa um dia dizer que ele não se envergonha do Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus para a restauração. E a Bíblia nos ensina que Paulo ele foi enviado para pregar para os gentios. Você não tem muita ideia do que é isso não, porque na realidade, né, você é gentio. Nós não éramos judeus, então só existiam dois tipos de povos, o gentio e o judeu. Nós não éramos judeus, somos gentios. Só que na realidade, na cabeça do judeu, é como se a gente nem merecesse ser conhecido por Deus. Mas aí, explicações à parte, Deus precisava criar uma estrutura em Paulo para que ele pudesse crescer para a obra que Deus tinha chamado ele. Então, Paulo passa um tempo em Jerusalém, e aí por conta de umas situações, né, que vai se criando por causa dele mesmo, do apóstolo Paulo, e da forma como ele pregava lá, a galera expulsou ele de Jerusalém. Vai-te embora, sai daqui, vaza. E a Bíblia nos ensina que ele foi para um lugar chamado Antioquia. Uma concentração de pessoas altamente sem futuro. Para quê? Para ser criado nele experiências, estruturas, para que ele pudesse começar a lidar com as diferenças e para que ele pudesse começar a aprender como lidar com o gentio. Para poder ele ser enviado para o povo gentílico, ele precisava ser preparado para isso. Porque Deus não vai enviar você sem preparo. Ninguém disse amém, mas tudo bem, ó, vê só. Eu vou dizer de novo agora em outra língua para você entender. Deus nunca vai enviar você sem antes lhe preparar. Por quê? Porque Ele não está afim que você fracasse. Você é instrumento dEle. E ninguém vai, como um organizador, Ele não vai enviar você sem preparo. Então, Deus sabia que o apóstolo Paulo precisava ser preparado para o povo gentio, para que ele pudesse pregar para o gentio. Aí o que é que Deus faz? Coloca ele no lugar mais louco de todos. Antioquia.
uma igreja, né? Uma cidade, a terceira maior cidade do Império Romano, completamente um misto de pessoas rudes, religiões. Está dando para você entender? Um misto, uma rota comercial extraordinária, muito grande. Então, muita gente passava por lá, diferentes culturas, diferentes classes sociais, diferente de tudo. Que ele não poderia encontrar isso em Jerusalém, porque era todo mundo judeu. Aí joga ele em Antioquia. E aí Deus faz ele se associar com pessoas que aparentemente não valiam nada. Pessoas que aparentemente você não queria nem estar perto delas. E eu falei da última vez aquilo que eu vou repetir novamente. Muitas vezes, o lugar onde você está, o lugar onde você esteve, vai determinar o lugar onde você vai chegar. Então você tem que procurar ser guiado por Deus para você começar a se associar com pessoas que vão produzir crescimento para a sua vida. Pessoas que não vão produzir crescimento para você, cara, eu não vou mandar você se afastar dela não, mas seja guiado. Ah, pastor, mas eu preciso estar perto dela para que ela se converta. Meu irmão, possa ser que você se perca. E a gente não tem tempo para correr atrás de você, não. E não é desmerecendo você, não. É porque você já era para ser maduro o suficiente para entender que tem coisas que danificam a sua vida. Tem associações que danificam a sua vida. Da mesma forma que associações lhe projetam, associações trazem dano para você. E eu não preciso aqui escrever uma matéria sobre isso, nem demorar muito tempo. Mas aí vamos ver a escalação dos loucos. Os caras que ninguém conseguiam dar nada, muita coisa, nada por eles. Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, né? E Saulo. Coloca aí o primeiro slide da escalação para você entender quem são essas criaturas. Você não queria Você não queria que esses caras fizessem parte da sua equipe. Aí Deus, através da sua infinita sabedoria, coloca Saulo perto deles. Mas na realidade, irmão, nenhum dos quatro queria ter Saulo perto dele, não. Mas vamos lá, né? Vamos lá ler o texto. Quem era Barnabé? Barnabé era um levita do país gentil de Chipre. Era da região da Grécia. A referência está lá, Atos capítulo 4, versículo 36. Ele era judeu, descendente da tribo de Levi. Por ter sido criado longe de Jerusalém, é provável que não tenha crescido com a rigidez religiosa característica daquela cidade. Então, Barnabé tinha condições suficientes de ser uma pessoa que ia agregar valores através da vida do apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele aprendeu o judaísmo de uma forma assim, sem muita religião, sem ser religiosamente caxia, vamos assim dizer, né? Simeão, descrito na Bíblia como Níger, que é a palavra latina que significa preto. Estudiosos sugerem que isso indica que Simeão era provavelmente um homem negro e pode até ter sido escravo de uma família romana. Independente disso, ele serviu como uma posição de autoridade na igreja de Antioquia. Tem noção do que a gente acabou de ler? A situação da igreja antigamente era altamente preconceituosa. E Deus fez o apóstolo Paulo se associar a essas pessoas para que fosse forjado nele ferramentas que fossem conduzir ele para o propósito. Porque, como eu falei da outra vez, quem é que iria ensinar Paulo a respeito da falta de rigorosidade na religião judaica? Barnabé. Quem é que ia ensinar Paulo a respeito da escravidão, de como era ser escravo? Uma pessoa que tinha sido escravo. Está dando para você entender? Porque, irmãos, é impossível que alguém agregue valores a você que ele não tenha passado. Como é que eu vou ensinar você alguma coisa a respeito da minha vida se eu não vivi aquilo? Então o apóstolo Paulo precisava ser treinado, e Deus, sabendo disso, fez ele se associar com pessoas completamente diferentes
dele. Para quê? Para que ele pudesse, irmãos, lidar com as diferenças e saber que todos nós somos um em Cristo. O próximo. Manaém é mencionado, Lúcio de Cirene. Era da região de Cirene, né, o norte da África. Alguns acreditam que era o próprio Lucas, mas isso pouco importa. Outros argumentam que Lúcio era um homem de linhagem norte-africana. O nome Lúcio, na verdade, significa luz ou brilho. Independentemente de qual seja a identidade desse homem, parece que ele veio para Antioquia, do norte da África. O próximo. Manaém é mencionado como tendo sido criado com Herodes, o tetrarca, provavelmente seu parente por ser romano. Possivelmente descendente da família real, ele recebeu uma educação romana. Isso é muito relevante porque os romanos eram ensinados a tratar os estrangeiros como se fossem bárbaros e ignorantes. Eram ensinados a tratar os estrangeiros como bárbaros, considerados inferiores. A posição de Manaém ao lado de outras etnias e de diferentes tons de pele nos indicam que esse homem estava livre de preconceitos. Ele foi criado, preconceito de criação para trabalhar ao lado de 2 africanos e 2 judeus, irmãos no Senhor. Para pensar, irmão, se você for fazer uma escalação dessas 5 pessoas, 2 eram judeus, 2 africanos e 1 romano. Como é que isso poderia dar certo, naturalmente falando? Não tinha como, mas Deus sabia o que ele estava fazendo. Porque Deus veio mostrar, nessa nova fase da igreja, né, que era o começo da igreja, que literalmente todos são um. Por isso que a gente vai ver daqui a pouco, o apóstolo Paulo escrevendo que não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre. Por que é que ele escreveu isso? Porque ele passou isso na pele. E você precisa entender de uma vez por todas, e entender de fato que as nossas diferenças são aquilo que nos tornam melhores. Ok? Então, eu acho que o mais complicado na realidade era esse cara aqui, né? Eu falei isso da outra vez, porque o cara era romano. Aí ele olhava por 2 lados, 2 sul-africanos. Olhava pelo outro lado, 2 judeus. Só o cara que era romano. Dá para entender? O quanto que esse cara foi livre. O quanto que o evangelho realmente transformou a vida dele. Ao ponto dele pensar e agir de uma forma completamente diferente daquilo que a religião, que a sociedade, que o mundo vem ensinando. De fato, nós nascemos de novo. E essa nossa nova vida tem que realmente influenciar o nosso modo de falar, o nosso modo de vestir, o nosso modo de pensar, o nosso modo de tratar as pessoas. Por quê? Porque nascemos de novo. E a vida que nós temos agora em Cristo tem que estabelecer os padrões do reino em todas as áreas da nossa existência. Próximo. O último líder de grupo era o apóstolo Paulo, que ainda se chamava Saulo na ocasião desse ajuntamento sobrenatural da igreja de Antioquia. Saulo nasceu em uma família judia, bem conceituada e extremamente rica, cujos membros também eram cidadãos romanos, criados em um lar rico. Saulo recebeu a melhor educação que o dinheiro poderia comprar. Ele também havia sido treinado teologicamente para ser rabino e fariseu. Consequentemente, Saulo era o mais instruído religiosamente e tinha a maior amplitude de conhecimento bíblico de qualquer um dos seus pares da liderança da igreja de Antioquia. Aí nós vemos um cara que estava completamente preparado no conhecimento, mas agora, com a conexão com outros tipos de culturas, com a conexão com outro tipo de classe social, Paulo agora ia ser preenchido com a vida que essas pessoas poderiam passar para ele. Paulo tinha o conhecimento da letra, mas agora ele ia ter o conhecimento da vivência das pessoas. A essas pessoas que foram associadas a ele, foram associadas para o crescimento dele, para a preparação daquilo que ele tinha chamado, mas só que você tem que pensar o seguinte:
Se o apóstolo Paulo não tivesse organizado na sua mente, ele poderia não ter conseguido absorver tudo aquilo que o momento proporcionava. Se ele não soubesse se posicionar, por isso que é o tema daqui a pouco a gente vai ver 3 palavras-chave para você lidar com as diferenças. E quando eu falo diferenças, está entendendo? É você lidar com a multiforme graça do poder de Deus, mas também com a multiforme misto de pessoas que existem dentro da congregação. E o mais legal é o seguinte, o diferente misto de pessoas que vão ser agregadas ainda à nossa congregação. Porque essa igreja que a gente tem aqui é apenas a base da igreja futura, está dando para você entender? Então a gente precisa reorganizar os nossos pensamentos, né? Continuar reorganizando, porque a gente já vem fazendo isso, para que a gente, quando cresça de uma forma organizada, harmônica. Está dando para você entender? Ok? Então, o apóstolo Paulo começou a organizar o pensamento, por isso que ele escreve lá em Gálatas capítulo 3, versículo 26, 27 e 28. Pode colocar na versão área, por gentileza. Gálatas capítulo 3, versículo 26, 27 e 28. Por que é que ele escreveu isso? Porque ele tinha propriedade para escrever. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, você se revestiu dele próprio. Versículo 28. Dessa forma, não pode haver diferenças no povo de Deus. Não há judeu, não há grego, não há escravo, nem livre, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Por que é que ele conseguiu escrever isso? Porque ele viveu na pele. Está dando para você entender? Mas o mais legal é o seguinte, quando você olha para essa palavrinha aqui, ó, se você parar um pouco para pensar, é como se essa palavrinha simbolizasse algo chamado a união de muitos. Todos vós sois a união de muitos. O que nós precisamos entender, irmãos, é que nós já estamos numa vida confortável, mas muitas pessoas ainda serão agregadas a nós. E o que o texto está dizendo é que todos nós somos um em Cristo Jesus. Nós somos a união de um complexo universo chamado criação. Pessoas aqui nesse ambiente agora tiveram criações diferentes, tiveram problemas diferentes, tiveram ensinamentos diferentes. Elas viveram algo na vida delas durante toda a vida que você não viveu. Então, é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, eu sei o que é, eu conheço a história de pessoas que foram livres, mas eu também conheço a história de pessoas que foram escravas. Eu conheço a história de um cara que ele era parente de um rei, de um imperador, de um governador chamado Herodes, mas eu também conheço o cara que ele era liberto desse cara mesmo. Eu conheço alguém que era judeu, eu conheço alguém que era romano, eu conheço alguém que era escravo, eu conheço alguém que era livre. As histórias das pessoas importam. Então, o que o apóstolo Paulo está tentando nos ensinar nesse texto? Algo interessante, irmãos. Não julga ninguém. Você não sabe a história que a pessoa teve. Você não sabe o que foi que levou ele até aqui. Você não pode, irmãos, medir a fé de ninguém, porque você não é termômetro de ninguém. Como é que você pode dizer que o cara não está exercendo fé? Você exerce a fé para ti, é bíblico. A fé que você tem, tenha para você mesmo. Coloque ela em prática na sua vida. Viva a sua vida, irmãos. Não critica ninguém, porque uma palavra dita no tempo correto pode trazer uma construção extraordinária, mas uma palavra dita na hora, no momento, da forma errada, pode destruir. Uma frase matou uma figueira, irmãos.
Uma frase, Jesus olhou para ela e disse: ninguém mais coma fruto de ti. Saiu maldição da vida dele. Ame as pessoas, respeite elas. E o mais interessante, irmãos, anota essa frase: respeita as pessoas no momento que elas estão. Lógico, a gente sabe do potencial restaurador, a gente sabe de tudo, irmãos, mas eu também sei que nós devemos respeitar as pessoas no momento delas. Você pode dar palavra, conselho, o que for, mas julgar não, porque você não é dono de ninguém. Você não, o seu irmão não é seu servo, é servo dele. Kenneth Hagin ensina isso no livro Amor, o Caminho para a Vitória. Se você ainda não leu, é fundamental que você leia. Deus ensina a Kenneth Hagin dizendo: essa pessoa, esse pastor aí, amigo seu, é servo seu ou meu? Se ele é, aí Kenneth Hagin diz: não, ele é servo seu. Se ele é servo meu, eu julgo. Você não. Respeita as pessoas. Respeita o momento que elas estão vivendo. Tem pessoas, irmãos, que vieram de uma história recente de destruição mesmo. Você não sabe da vida de ninguém. Então, respeita ela. Amém? Nessa nova fase, né, da sociedade, nós vamos encontrar muitas pessoas que vão chegar aqui, irmãos, completamente fragilizadas. No espírito, na alma, no corpo, no emocional, no financeiro. Está dando para você entender? Então você não pode, irmão, julgar uma pessoa que chega aqui fragilizada emocionalmente. Aí ela vem aqui, é tocada pelo momento da unção, é tocada pelo momento do louvor, é tocada pela palavra, tem lá uma manifestação de choro, seja lá do que for, e você julgar a pessoa. Mas também essa pessoa chora todo culto. Cara, tu não estava lá para saber qual o trauma que ela tem. E às vezes o fato dela chorar é um momento que ela está colocando para fora. Eu estou errado? Então não julga. Vocês me amam ainda? Então é melhor a gente ir para o próximo slide não, né? O próximo versículo. Vai ser melhor. Não, esse daí não. Coloca 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Os dinossauros aqui lembram que esse versículo é o versículo do pastor Bud Wright. Toda a conferência de ministro ou reunião ele falava isso aí. Está na versão ARA? Tá, né? Eu amo o texto, na realidade, né? Mas vê só, cara, que legal. Que texto extraordinário. Rogo-vos, pois, em nome do nosso Senhor Jesus. Isso é o apóstolo Paulo quase fazendo uma oração mesmo, né? Rogando. Eu rogo, em nome de Jesus. Pare de falar dos outros. Pare de denegrir as pessoas. Pare de falar do que você acha delas. Porque o que você acha das pessoas pouco importa, irmão. Eu rogo que vocês falem todos a mesma coisa, que não haja em vós divisões. Antes vocês sejam inteiramente unidos na mesma, ó que expressão extraordinária, disposição mental e no mesmo parecer. Só para a gente entender melhor esse texto, né? Só esse daí, o versículo 10. Coloca agora na versão viva, por gentileza. Para a sua alegria, eu ainda tenho 16 minutos. Queridos irmãos, eu suplico encarecidamente, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pare de falar mal das pessoas. Não haja discussão entre vós, haja harmonia. Olha que palavra extraordinária. Harmonia, a fim de que não apareçam divisões na igreja. Eu lhes imploro que vocês tenham o mesmo modo de pensar,
Na versão árabe diz disposição de pensamento. Unidos na mente e nas intenções. Intenção aonde? Do coração, bebê. Agora coloca na versão King James, por gentileza. Suplico, eu rogo, eu peço, eu suplico. Queridos irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Entendam que vocês precisam concordar uns com os outros no que vocês falam, a fim de que não haja entre vós divisões. Antes sejam totalmente unidos. Lembra da expressão união de muitos, unidos sobre a mesma disposição mental, no mesmo parecer, mente e coração. Disposição mental, disposição no coração ou intenção no coração. Coloca agora para fechar na versão NTLH, por gentileza. Para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, qualquer testemunho seja ratificado. Irmãos, eu peço, na autoridade do nome de... Já mudou, né? E agora já estou autoridade no meio. Agora estou mandando. Pare de agir de uma forma desorganizada. Ele diz, irmãos, peço pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo e que não haja divisões entre vós, sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Pensamento e intenção. Ok? Como é, irmãos? Qual é a melhor forma de lidar com as diferenças? A melhor forma de você lidar com a indiferença é, primeiro, renovar o seu pensamento. É você, de fato, entender que a outra pessoa é tão importante para você quanto você mesmo. Enquanto você não conseguir enxergar, de um modo macro, que o seu irmão completa você, enquanto você não entender e você não estiver disposto, isso não vai acontecer. Você tem que entender. Lembra que nos textos a gente viu a mesma coisa? Disposição na mente, intenção no coração. Você precisa entender de uma vez por todas que o seu irmão completa você. E que ele é tão importante para o processo do corpo de Cristo como você é. E o mais legal de tudo, sem o seu irmão, você não é completo. Então, pastor, como é que eu vou como é que eu posso trabalhar junto com uma pessoa completamente diferente de mim? É como o apóstolo Paulo disse. O apóstolo Paulo foi treinado, irmãos, com um romano, outro cara que era gentil, 2 sul-africanos, e ele que era romano e judeu. E eles começaram a trabalhar com as suas diferenças porque eles entenderam que aquilo que era deficiente em um completava o outro. Nós precisamos entender de uma vez por todas, irmãos, que nós somos iguais perante os olhos de Deus, mas cada um tem a sua função dentro do corpo. E que você é importante para a projeção do reino de Deus nesses últimos dias, da mesma forma que eu sou. Eu corro minha carreira, você corre a sua e a gente se completa, sem precisar derrubar ninguém. Coloca aquela imagem do quebra-cabeça, por gentileza, para a gente entender esse versículo. Isso aqui se chama, irmãos, linguagem visual. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. O que é que você vê na tela? É um teste de psicologia, né? Mas a gente não tem tempo para você dizer o que é que você vê, eu vou logo dizer o que é que tem aí. 2 peças de quebra-cabeça. E o mais legal é o seguinte, se você parar para perceber, ó, as 2 peças são o quê? Hã? Mas o que é que vai fazer com que elas sejam unidas? É a posição diferente. Uns são líderes, outros são liderados. Uns acham que já estão bem, né, em alguma área da sua vida. Outras pessoas precisam ser treinadas.
Então, se você está bem na sua área da mente, não julga a pessoa que precisa receber o treinamento. Porque as pessoas são iguais. O que muitas vezes muda, irmão, são as diferenças. Porque se as peças fossem iguais e todo mundo na mesma, não dava para encaixar, não. Mas o mais legal do quebra-cabeça, sabe o que é? Se ele tiver 100 peças e você colocar 99 e não colocar uma, não é completo. Você, irmãos, pode até se julgar maior ou melhor do que alguém. Mas se faltar um, você não é completo. Porque ninguém, irmãos, a gente está acabando de ver aqui o que o texto está dizendo. Todos são um em Cristo. Quebra-cabeça, irmãos, são várias formas geométricas. Se você colocar a figura inteira, cada um representa um fragmento da figura completa. Está dando para você entender? Mas o mais interessante é o seguinte, irmão, se você pegar uma imagem inteira, né, de uma paisagem e tal, e pá, aquilo outro, e você fragmentar ela em 1000 peças de quebra-cabeça, cada uma das peças vai levar dentro dela aquilo que somente ela pode contribuir. Porque na imagem, irmão, se você pegar uma imagem de cima, ela vai contribuir para a parte de cima. Mas e a imagem que está em cima não cabe embaixo? E aqui eu não estou estabelecendo um maior, outro menor. O que eu estou dizendo é o seguinte: seu irmãozinho aí, olha para essa criatura que está do seu lado aí. Olha para aquele outro que está do outro lado. Pode olhar para a parede, né? Brincadeiras à parte, irmãos. Tu já imaginou se todo mundo fosse igual a Marco Aurélio? Estava todo mundo agora entregando decreto, caindo, ninguém ficava em pé, ninguém falava, um ia falar o que o outro ia dizer, eu já sei, e tal, e pá, aquilo outro. E não ia dar muito certo, não, irmão. Mas como eu disse, no quebra-cabeça, cada peça tem a sua contribuição para o todo. Então, o seu irmão tem uma contribuição para o todo, chamado igreja, e não é essa igreja, é a igreja do corpo de Cristo, que você não pode julgar se essa contribuição é mais ou menos, porque as peças são iguais. E se ele faltar, você não é completo. E o mais legal é o seguinte, pode tirar essa imagem. Como que eu vou lidar com as diferenças, né? Porque você há de convir comigo, né? Que muitas vezes eu não sou uma pessoa tão fácil de lidar, né? A irmã disse amém, velho. Patrícia queria dar 3 amém, mas ela se conteve, né? Eu não vou expor, né, essa criatura. Aí Fabi já entendeu, né? Para completar ela, né, Fabi? Para completar, né? Se eu vou falar por ela, você a boca agora, né? Ele não é uma pessoa muito legal, não, se dá. Tem hora, irmãos, que eu não sou uma pessoa muito legal de lidar, não. Eu confesso. Mas se lhe serve de consolo, tem pessoas que são piores do que eu. Possa ser que seu marido seja pior do que eu. Como então a gente vai lidar com as diferenças? 3 palavras são extremamente fundamentais e a gente entende isso nesse versículo que a gente viu. A gente viu em diferentes versões, mas a ideia do versículo são essas 3 palavras que a gente vai falar agora: concordância, harmonia e vínculo. Essas 3 palavras fazem você lidar com as diferenças de uma forma mais fácil, não, né? Porque não é fácil lidar com diferente. Mais agradável, mais leve.
3 palavras ajudam você a lidar com as diferenças das pessoas que estão nessa igreja nesse exato momento e também das pessoas que chegarão aqui. Porque você há de convir comigo, irmãos, ser humano dá trabalho. Mas Deus chamou você para esse importante negócio, que é cuidar de pessoas. Levantar elas e projetar elas para a carreira que Deus chamou cada uma delas. Porque se você está aqui nesse exato momento, independente da situação que você está aqui agora, independente do seu estado da vida que você esteja aqui agora, mas você é o resultado, hoje, da dedicação de alguém. E você não pode desprezar as pessoas que passaram pela sua vida. E elas contribuíram diretamente, de uma forma positiva ou negativa, para formar você no caráter que você tem hoje. Ah, mas aconteceu na minha vida ministerial, aconteceu na minha também, tá? Ah, mas na minha vida financeira também já aconteceu comigo. Ah, na minha vida amorosa também aconteceu comigo. As histórias, irmãos, elas se completam. As histórias, elas se entrelaçam. Porque, na realidade, os problemas são os mesmos. O que muda, na realidade, é a forma como você lida com as situações. O que muda é a forma como você lida com os problemas. O que muda, na realidade, é a forma como você se posiciona no meio do problema e também depois dele. Porque depois que você passa pelo processo de amadurecimento, você não pode negligenciar o que você aprendeu. E também você não pode menosprezar ou esquecer as pessoas que contribuíram, direta ou indiretamente, para a pessoa que você é hoje. Tem pessoas que estão aqui, irmãos, e são frutos da oração das suas mães. Porque você era uma pessoa pior do que eu, irmão. E sua mãe orava por você. Como que você vai desprezar uma pessoa dessa? Vocês me amam ainda? 3 palavras. Concordância, harmonia e vínculo. A primeira palavra, por gentileza. Significado da palavra concordância. Ela vem do latim com, que significa junto, mais cor, concordância, que significa coração. Quando 2 pessoas concordam em algo, é como se os seus corações estivessem juntos. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá, em 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, vocês precisam concordar. É uma disposição que você tem de andar junto comigo e você não ter nada no seu coração que impeça isso. Mesmo que eu seja diferente de você. Porque o legal, irmãos, e o mais legal da unidade são as nossas diferenças. Porque se todo mundo fosse literalmente igualzinho, não seria unidade. Seria unicidade. Unicidade, único. Unicidade é totalmente diferente de unidade. Unidade significa pessoas diferentes que se encaixam, às vezes se arranhando, né, não? Mas se encaixam. E como o texto diz, disposição na mente, disposição mental, concordância é você estar junto, principalmente no seu coração. Se o seu coração, irmãos, não estiver envolvido com algum relacionamento, seja ele qual for, em qualquer área da sua vida, se o seu coração não tiver um negócio, não é verdadeiro. E você não aceita. E o mais legal, irmãos, você às vezes não precisa nem pensar igual a mim. Você só precisa concordar. O texto diz disposição mental. Você pode ter um pensamento diferente do meu, mas você está disposto a andar junto, concordar. Mesmo diferente, você concorda para que o processo seja seguido. Deu para entender? Como lidar com as diferenças? Pensando com o coração, aceitando com o coração
e pegando junto. Concordância. Tem que ter a disposição no coração. Se o seu coração não tiver com a disposição correta, vai ser legal para você não. O trabalho até acontece, mas você não ganha nada com isso. E a gente não está aqui sendo mercenário, não. O que eu estou dizendo ganhar é realmente ganhar, irmãos. Não é ganhar nada financeiro, nem não. É ganhar porque, pela satisfação de você estar fazendo um trabalho legal e tal. Você trabalhar com alegria no lugar onde você foi plantado. Se você foi plantado nessa igreja, né? Tenha disposição mental. Você não é obrigado a pensar igual a mim, não. Mas pelo menos concorda. E se você não concorda, converse, a gente vai se ajeitando. Está entendendo? Amém? Vou bater uma real aqui bem rápida. Se você tem algum pensamento, sei lá, diferente da minha pessoa, senta para conversar, irmão. É melhor você falar comigo do que falar de mim. Foi de graça essa, viu, Ney? Veio agora, não estava no script, não. Mas senta, cara. Senta com a sua liderança, converse. Amém? Para quê? Para que haja disposição no coração. Porque senão você sai perdendo. Aí não vai nem receber galardão quando chegar no céu. Ninguém disse amém, né? Mas não recebe não, é obra de palha. É queimada. Não é não, profeta? Escatologia. Largou, né? Não está aqui não, né? Não quer se comprometer, né? O significado da outra palavra, por gentileza, porque o meu tempo já acabou. Harmonia. Vê que resenha dessa palavra extraordinária. Harmonia. Combinação de elementos ligados por uma relação de pertinência, que produz uma sensação agradável de prazer. O texto nós lemos o texto e nós percebemos em alguma das traduções, né, a palavra harmonia, para que vocês consigam trabalhar de uma forma harmônica, para que haja prazer envolvido. Lembra do coração? Porque senão você vai trabalhar sem ser de uma forma prazerosa. E o mais legal dessa palavra harmonia, né, ela é muito usada na questão do som, né, da produção de músicas e tal, e para aquilo outro. O mais legal, né, eu não sou músico não, mas eu li um material na internet, e o mais legal é o seguinte: quando você está trabalhando na harmonização de uma música, já imaginou uma música com uma nota só? Ela seria chata. Se o corpo de Cristo fosse resumido a única e exclusivamente você, tem que ser do meu jeito, porque tem que ser da forma que eu penso, porque tem que ser das coisas que eu passei, tem que ser todo mundo literalmente do meu jeito, seria chato. Não ia ter harmonia, porque a beleza da harmonia é a diversidade. E cada nota colocada no seu tempo correto, da forma correta, sai uma melodia extraordinária. Nós precisamos uns dos outros. E se todo mundo fosse literalmente só você, seria egoísmo. Aí você não ia nem morrer por você mesmo. Qual é a graça que teria o Evangelho, se não fosse Cristo morrendo por nós? Produz uma sensação agradável de prazer. A harmonia é como se fosse a sincronização da diversidade. Diferentes talentos fazem a nossa igreja correr mais rápido. Já imaginou se toda a igreja fosse composta única e exclusivamente pelo departamento infantil? Não tem como. A diversidade de departamentos, a diversidade do Ministério de Socorros, a diversidade dos dons, sempre é diversidade, é mais de um. O mais legal é o seguinte, bebezão, se você não parou ainda para perceber, até Deus é mais de um. São 3 em 1. Então, posso falar?
Você não é a última Coca-Cola no deserto. E se você acha que você tem problemas demais, que merece mais atenção do que os outros, pode ter certeza de uma coisa, irmão. Tem gente numa situação pior do que a sua, que precisa de mais atenção que você no momento. E a gente não está desprezando você, não. A gente só está desperdiçando a nossa atenção para quem está precisando de mais. Para que essa pessoa não se perca, para que ela não fique no meio do caminho, porque ela é tão importante quanto você. Amém? Rapidinho agora, né? Vamos mudar de palavra, né? Para ver se melhora. Vínculo, para a gente finalizar com isso. Antes de finalizar com ele, coloca na tela, por gentileza. Colossenses capítulo 3. Deixa eu ver se eu lembro. 3,14 parece. Se não for, eu vou olhar ali, eu anotei. Colossenses 3,14, é isso mesmo, não esqueci. Acima de tudo isto, e ele vai dizer nos versículos anteriores, ele diz, esteja o amor, que ele é o vínculo da perfeição. A ideia da palavra perfeição, irmãos, é a mesma ideia da palavra união de muitos. Você só é perfeito se tiver todo mundo junto. Mas o texto diz, como que eu vou lidar com as diferenças? Concordando, sendo harmônico, entendendo que a pessoa tem um talento que eu não tenho. Entendeu? Mas o mais legal, vínculo. Das 3 palavras, eu acho essa aí a mais legal. Termo vínculo tem a origem etimológica do latim vinculam, que significa uma união, mas não é apenas uma união. É uma união com as características de ligadura. É uma atadura de características duradouras. Você pode até, irmãos, enrolar uma peça na outra, mas isso não é vincular uma peça na outra. Agora, se você soldar uma peça de ferro na outra, é uma ligação eterna, duradoura. E uma vez que elas estão ligadas de uma forma vinculada, não tem como soltar. E o mais legal da palavra vínculo é como se ela gerasse uma codependência. Uma vez que algo está vinculado a outro, não é como se uma parte dependesse da outra. E que se eu tirar, não é completo. E a Bíblia diz que a única forma de nos vincular à perfeição, que é um ao outro, é pelo amor. Se você não amar essa criatura do seu lado, irmãos, não vai rolar, não. Mas o mais legal é o seguinte: se nós amarmos as pessoas, tem como a gente andar junto com elas. E quando eu falo amor, pelo amor de Deus, né? É o amor do tipo de Deus, tá? Romanos, capítulo 5, versículo 5, que foi derramado de você. Então você é um poço de amor, não é não? É um poço de amor. Foi derramado, né? Então você é um poço de amor, de formosura. Não é não? Então, ama as pessoas. Amém? Vocês entenderam alguma coisa? 3 palavras que faz você lidar com as diferenças: concordância, harmonia e vínculo. E o mais legal é o vínculo. O que uniu você a essa criatura do seu lado aí, irmãos, foi o amor verdadeiro de alguém chamado Deus, que contou com uma obediência, né, Paulo? Extraordinária de alguém chamado Jesus, que decidiu morrer por você. Foi o amor de Deus manifesto em Jesus
que fez de você tudo aquilo que o Evangelho pode lhe proporcionar. E como o apóstolo Paulo nos ensina, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, porque eu posso concordar com as pessoas, porque eu posso me ajustar a elas e caminhar com elas para o resto da vida. Nós não vamos desistir de você. Amém. Nós não vamos desistir de você.